sobre o que você pode fazer para melhorar a sua imagem, para trabalhar essa autoimagem e para desenvolver isso diante das pessoas. O que você pode fazer para aperfeiçoar sua comunicação visual, desenvolver mais autoconfiança, melhorar sua capacidade de resolução de problemas, trazer uma maior realização pessoal, construir uma personagem social que realmente esteja adequado ao que você quer alcançar, construir relacionamentos regionais, nacionais, ter um maior crescimento da sua inteligência interpessoal, traçar um plano de desenvolvimento pessoal. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de gestão da imagem, gestão do comportamento. Porque veja bem, se você não tem como construir qualquer tipo de imagem sem prestar atenção no seu comportamento, por outro lado, você pode sim trabalhar a gestão desse comportamento olhando para dentro, olhando para si, prestando atenção em quem você é de verdade. Aqui eu estou falando de identidade. Veja bem, nem sempre a sua identidade tem a ver com as personalidades que você assume no decorrer do seu dia, no decorrer da sua semana, no decorrer do seu mês. Personalidade vem de persona, vem de personagens, deriva dessas palavras. Então, muitas vezes, eu e você assumimos vários tipos de comportamentos, vários tipos de personagens para nos sentir aceito. Nos encaixar. A gente fala o que não quer falar, diz não para onde a gente queria dizer sim, diz sim aonde a gente queria dizer não, demora para sair de ambientes que não nos comportam mais, demora para acessar lugares que já estão ali à nossa espera faz muito tempo, e o nome disso é amadurecimento. É muita coisa que eu e você vivemos todos os dias, e o nome disso é evolução. Se você ficar parado muito tempo no mesmo lugar, se você não provoca essa mudança de alguma forma, você pode estar deixando de evoluir o quanto você poderia. Você pode estar deixando de acessar lugares que você precisaria. O fato é que quando a gente fica mais tempo do que o necessário em alguns ambientes, a gente fica com aquela sensação de que nada está acontecendo. Fica com a gente um pouquinho e a gente vai falar sobre a construção da imagem, gestão do comportamento, e vamos falar um pouquinho sobre comunicação, moda e estilo. Vamos falar um pouquinho sobre construção de imagem, né? De onde vem essa história de imagem, né? De onde vem essa história de construir uma persona para adentrar certos lugares? De onde vem essa história de você começar a desenvolver uma série de personagens e muitas vezes não perceber, não leve o personagem para a cama? Pode acabar sendo fatal. É quando eu começo a construir personagens para ser aceito, para me encaixar, começo a abrir mão da minha identidade, começo a abrir mão de quem eu sou de verdade, e por a necessidade de me sentir aceito e me sentir parte de algum lugar, algum ambiente, trabalho, grupo social, faculdade, escola, ou até mesmo igreja, ou até vários lugares, a gente começa a assumir comportamentos que não tem nada a ver conosco. E a gente começa a assumir, a se vestir, a aceitar, a adentrar lugares que estão muito longe de quem realmente nós somos. E isso é comum de acontecer com você? Isso é fácil de acontecer comigo? Com certeza, se eu e você estamos vivos, isso é fácil de acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está livre de buscar essa aceitação. Ninguém está livre de buscar essa aprovação. E tá tudo certo se você busca isso de alguma forma para se sentir parte de algum lugar. E quando a gente fala dessa consultoria pessoal, quando a gente fala desse trabalho de construção da imagem, a gente está falando em prestar atenção em tudo aquilo que te circula, o ambiente que você frequenta, todos os lugares que você acessa, inclusive sites que você acessa, livros que você lê, músicas que você escuta, porque tudo isso vai moldando o seu comportamento. Né? Você tanto ouve aquilo que num primeiro momento pode ser tão estranho, mas por necessidade de aceitação, por carência, você às vezes nem percebe ou até percebe que está assumindo comportamentos que estão longe de ser realmente quem você sabe que você é. Porque seus vizinhos, seus amigos, seus colegas
seus colegas do colégio, da faculdade, seus colegas de qualquer grupo social do trabalho que vão assumindo certos tipos de comportamento e você quer fazer parte. E aí você começa a usar essa ou aquela roupa, você começa a ter vários linguajares, inclusive, começa a assumir comportamentos que, na verdade, está bem longe de ser quem você é. Mas naquele momento é muito fácil de você aceitar isso, porque aquilo te abraça de alguma forma. A sua carência, a sua necessidade que começou lá na infância com a ausência de alguma manifestação de afeto, com a ausência de um pai que te abraçasse, né, de uma mãe que te aprovasse, por ausência de uma família que te apoiasse, você começou a buscar fora o que você não tinha dentro de casa. E nessa história você começou a conviver com vizinhos, com o pessoal da sua rua, do seu bairro, conheceu pessoas de outro lugar e começou o quê? A assumir comportamentos que eram fáceis para você praticar, porque você percebia, né, que aquilo era algo que você queria, era algo que você queria se sentir aprovado, queria se sentir valorizado, não é? E aí começa a ter aquele sentimento que você não tinha isso em casa, que você não tinha isso na sua família, que você não tem isso em nenhum ambiente onde você está inserido. E aí você começa cada vez mais a mergulhar nesse universo paralelo. Por que eu estou entrando nesse quesito? Porque eu já fiz isso muitas vezes, né? Eu já participei disso muitas vezes. E vamos lá, é muito fácil, né, de você assumir um comportamento, adentrar um ambiente, permanecer nesse lugar durante muito tempo. E só se dar conta disso quando consegue se dar conta. É não? Porque às vezes você pode partir dessa para outra, melhor ou pior, sem ter se dado conta, né? Mas é também muito possível que você se dê conta de que você está numa roubada, que você está num ambiente que você não queria estar, que você está em lugares que você não queria estar, com pessoas que não queria estar, até se vestindo como você não gostaria, né? E assumindo até palavras, linguajares e comportamentos que não fazem parte de você, né? E a sua primeira sensação é de muito prazer, né? Muita dopamina, não é? Muita felicidade, que a droga, que a bebida, né? Que o sexo, né? Que uma série de outros caminhos vão proporcionando para que você tenha esse prazer. E aí você tem uma necessidade cada vez mais. Então hoje é um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais, e isso vai aumentando cada vez mais. E quando você vê, já se passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí você começa a ter aquela sensação de frustração, porque você vê que muitos dos seus amigos, né, muitas das pessoas que convivem com você, até mesmo conseguiram muita coisa que você não conseguiu, sendo que eles eram muitas vezes menos capacitados do que você, menos dotados de dons do que você. Você sempre cantou mais, dançou mais, brincou mais, conversou mais, se expressou mais, conviveu mais, viveu mais, se impôs mais. O fato é que muitas vezes você fez tanto demais que esqueceu que às vezes tinha que dizer não para algumas coisas que você disse sim, né? Esqueceu que algumas vezes você tinha que sair de lugares que não te cabiam mais. E tá tudo bem. Tá tudo bem, você não precisa cuspir no prato que comeu, você não precisa agora amaldiçoar todas as pessoas, você não precisa agora sair abrindo lives para falar mal das pessoas, nem sair mandando recadinhos em rede social para ninguém. Porque uma vez que você entende que pessoas mudam, que ambientes se transformam, você entende que você também faz parte disso. Você também pode mudar, você também pode acessar outros lugares. De repente aquilo que não faz mais sentido para aquela pessoa, também pode não fazer mais sentido para você. E eu tenho uma novidade para te dizer, tá tudo bem. O nome disso é vida. O nome disso é maturidade. E olha bem, isso passou-se na historinha que eu estou compartilhando 5 anos, 10 anos, 15 anos, não é? De possibilidades. Nem estou falando da minha história não, estou falando aleatoriamente aí, pode ser com você também, né, que está me acompanhando. Isso é construir uma imagem. Isso é a construção de uma imagem. A construção de uma imagem, ela é desenvolvida paulatinamente. Ela é desenvolvida a cada dia. Então, hoje, você faz coisas que talvez amanhã não farão mais sentido. E talvez, daqui a um tempo, você vai voltar a fazer coisas porque você descobriu que você entrou em ambientes que você achou que era para você, mas não era. E, de repente, o que você fez? Começou a viver o que você já vivia lá atrás porque era mais cômodo para você e você já sabia lidar com isso. Conversando, né, com uma pessoa ontem, anteontem, eu falei sobre isso. O fracasso
Preste bem atenção. O fracasso é extremamente o quê? Acomodador. Você está tão acostumado a sofrer, a ficar no chão, a ser vítima, a declinar, a voltar atrás, a se sabotar, que isso se tornou cômodo para você. Isso também já se tornou cômodo para mim, porque o sucesso é desafiador. Ele vai te desafiar a fazer coisas que você nunca fez, a entrar em lugares que você nunca entrou, a conviver com pessoas que você nunca conviveu, ou pelo menos a repaginar. Porque vamos lá, se você tinha há 10 anos atrás 12, hoje é 22. O ciclo é outro, o setênio é outro. O mundo é outro. Há 20 anos atrás, talvez, né, acho que é isso, eu não me lembro exatamente agora, não tinha internet. Eu tenho 51 anos de idade, recém-completados, né? 51 anos de idade, nem de longe eu sou o que eu era há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Nem de longe eu sou o que eu era há 5 anos, há 1 ano, há 3 meses. Márcio, mas você é inconstante? Não. Eu sou uma pessoa em constante transformação. Eu sou uma pessoa que se permite errar. Pera que eu não sou perfeito. Quantas vezes a gente erra e não se perdoa? E isso vai fazendo com que a gente também comece a cobrar de nós mesmos aquilo que nem a gente consegue oferecer para as pessoas. A gente começa a cobrar das pessoas aquilo que nem a gente consegue oferecer. Tá certo? Então o que a gente precisa começar a entender? A vida passa. Tudo passa. Às vezes uma coisa que hoje faz sentido para você, amanhã não vai fazer mais. E tá tudo bem. O problema é se você perceber que precisa passar por essa transformação e você não assumir essa posição. Continuar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos círculos, com as mesmas ideias, com o mesmo tudo, sendo que aquilo não te diz mais nada. Essa é a hora que você precisa de ajuda. Essa é a hora que você precisa de ajuda. E você tem que levantar a mãozinha e falar, eu preciso de ajuda. Se precisa de um psicólogo, se precisa de um psiquiatra, se precisa de uma consultoria de construção de imagem, se precisa de um nutricionista, se precisa de praticar uma atividade física, vocês me entendem? É importante ir para esse lugar onde você percebe que não está dando certo. E aí você precisa sair desse lugar de orgulho, desse lugar de soberba e fazer o quê? Ir para o lugar de autorresponsabilidade e falar, não consigo, não dou conta. Entende? Parece bobagem isso que a gente está falando, não é? Parece filosofia, sociologia, antropologia, e é tudo isso. Mas isso é uma vida real, é uma vida verdadeira. E você? Como você está longe do Instagram? Como você está longe dos stories? Como você está longe das baladas? E você? Como você está longe dos holofotes? Como você está? Entende? Isso tudo vai contribuir para a sua construção de imagem. A gente ama se relacionar com as pessoas, a gente ama conhecer as pessoas, a gente ama trabalhar o desenvolvimento das pessoas e fazê-las, liberá-las para voar, né? Agora precisa entender que você precisa aprender a voar, não é? Você precisa aprender a voar, para você no primeiro já cair e não se levantar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai cair muitas vezes, você vai cair muitas vezes, você só não pode se apaixonar pela pedra. Entende? Porque tem gente que cai e fica no chão, né? Então a gente precisa se levantar. E a forma que você se levanta faz toda a diferença. Conexões, olha aí, são importantes. O que são conexões? Com quem você se conecta? Quem fala a sua verdade? Com quem você se conecta? Com quem você caminha? Com quem você anda? Né? Por quê? Aquilo vai passar a ser uma verdade para você também. Então cuidado se por causa de carência, por causa de necessidade de aprovação, você entrar em ambientes que você não queria ficar, faz parte do processo, mas permanecer é uma decisão sua. Peça licença, vá ao banheiro e não volte. Entende? É simples assim, a vida
é sua e ninguém tem nada a ver com isso. Eu e você não precisamos um do outro, mas nós contamos um com o outro. Agora, eu vou ficar do seu lado até o momento que você permitir ou que eu decidir. E vice-versa. Tá certo? A gente tem que entender essa autorresponsabilidade. Então, o Trilogy, ele trabalha de perto, né? Então, o Trilogy, ele trabalha de perto com essas pessoas que eu falei. Qualquer pessoa que trabalha com o público, que é entusiasta, quer aprender a se comunicar, quer aprender a se vestir, quer aprender a se alimentar. A gente tem muitos parceiros, né, que fazem parte desse programa. Desde a Kátia, que está online, que é terapeuta, né, a Eliane, que está online também, que eu vou chamar para entrar. Daqui a pouco minhas 3 mulheres vão entrar. Eu sou rodeado de mulheres, eu sou um homem abençoado, né? Daqui a pouco eu vou convidar aí para entrar essa mulherada. A gente vai ficar aqui, eu, a Kátia, a Eliane, se a Kátia topar, eu, a Kátia, a Eliane e a Stephanie. Vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade de você sair de lugares que você não cabe mais. E de você não só achar que você tem potencial, é você ir lá e fazer o que você sabe que você tem potencial. Porque o mundo é de quem se ousa a fazer. Não é de quem fica sonhando, pensando, idealizando, colocando no papel. É importante colocar no papel, é importante sonhar, é importante idealizar, mas é importante concretizar. E eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Não fique em lugares, ambientes e roda mais do que o tempo necessário. Porque senão você vai perder muita coisa, perder muito tempo, perder dinheiro, pode se frustrar, cair em uma possível depressão e nunca mais voltar. Entende? Aprenda a autorresponsabilidade, a trazer para si. Mas entenda que você precisa se perdoar por lugares que você não cabe mais. E mesmo que caiba, tem lugares que te cabem, mas não é para você. Olha, a Stephanie já entrou. Muito boa noite. Quem que é essa mãozinha aí? Eu não sei, que tá aí na frente. Ai, a Kátia. Foi muito bom. Foi muito bom. Sabe aquela coisa assim, meu Deus do céu, o que será que vai aparecer aqui? Não sei o que será. É que tava virado pro outro lado ali o negócio. É você, Kátia. Eu e você. Eu e você somos esse, entendeu? Cadê a Eliane? Eu chamei a Eliane ali também. Ah, tá aqui, Eliane. Ó, viu? Ó, aí, ó. Tá virado Ah lá, também. Aí eu botei a mãozinha, entendeu? Olá, boa noite. Tem Bom, muito toda live que eu conhecimento sobre faço, isso. olha, toda live que eu faço, anos, é diferente, né? Eu e minhas mulheres aqui, Kátia, Eliane, né, Stephanie. Meninas, eu convidei vocês, né? Primeiramente, boa noite, muito obrigado por aceitar o meu convite, tá certo? Muito obrigado mesmo. Como eu tinha dito a vocês, e já falei aqui para eles, então eu vou pedir primeiro que cada uma de vocês pode começar aí, ô Kátia, se apresenta, por favor. Se vocês puderem, eu sei que é ruim fazer isso com a mulherada, mas vocês são bem resolvidas, acho que não tem problema. Fala para eles a idade de vocês, qual é a formação de vocês e de onde vocês são, tá bom? Vamos aí a Kátia, depois vem a Eliane e depois a Stephanie, pode ser? Pode. Obrigado, vai lá, Kátia, fica à vontade. Gratidão pelo convite, Marcos, ótimo estar contigo de novo. Prazer a todos os que estão aqui na live, prazer meninas. Eu sou Kátia Cruz, sou diretora executiva da agência Casa Vodá aqui no Rio Grande do Sul, sou sócia do Marcos, então estou nesse momento como empresária. Tenho 45 anos, que agora já fiz 45 que não lembrava, passado, gente, né? Ó, tava com dúvida quantos anos tinha. Não, os 45 super bem vividos, bem resolvidos, tenho 2 filhos, amo a minha vida e toda a minha história, adoro conversar com pessoas, coloquei ali conexões, são fundamentais, né, para a nossa vida. Eu sou terapeuta holística, trabalho então com esse olhar para o todo da gente, né, formada em biologia, trabalho então com comunicação também, principalmente através das redes sociais, né? Hoje tem um programa de rádio também. Isso, trabalho numa rádio online, então eu acredito que a gente vai muito mais longe quando a gente tem pessoas próximas junto com a gente, e espero também agregar aí um pouquinho com os meus conhecimentos, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Kátia, seja muito bem-vinda e já agrega pra caramba. Vai lá, Eliane. E tá frio! Pro Aqui no Rio céu, tá aí, calor, Kátia. Fique aí. Tô de regata, de tão calor que tá aqui no Rio.
Boa noite, pessoal. Sou a professora Eliane Ferreira, sou professora de Educação Física, com especialidade em natação para todos os públicos. Sou formada em neurociência, estou na segunda pós de neurociência, finalizando aí. Conheci o Marcos há muito, muito tempo, de modo inesperado, né, Marcos? Aí firmamos essa parceria, essa amizade. Firmamos essa amizade aí, essa parceria aqui. E estamos aí para agregar sempre, para ajudar essas meninas que estão começando aí na vida, na carreira. Atividade física é sempre muito importante, principalmente para o mental, aliando aí com a Kátia na terapia. Então, a atividade física ajuda muito nesse processo de aliviar o estresse, tensão e tudo mais. E, minha idade falando, que ninguém acredita, né, Marcos? Tem 41 anos. Já tem aí uns 4 anos, Um showzinho. né, há 5 que a gente está aí. Eliane já participou do Imersão Fashion que a gente fez em Copacabana, né, já colocou a galera para suar, já colocou a galera e o pessoal gosta muito dela. Bom, é impossível não gostar, que a Eliane é muito acessível. Né? E é um Hoje sim, né, Marcos? Você Hoje sim, né? Você é. Outrora Vai lá, não. Stephanie. Boa noite a todos. Me chamo Stephanie Souza. Sou nutricionista, me formei há pouquinho tempo pela FRJ. E além dessa formação da graduação em nutrição, eu também me formei tem alguns meses, alguns meses não, né? Algumas semanas, técnica em estética, e me tornei também especialista em nutrição estética. Em breve virão mais coisas por aí. Espero que nessa live eu consiga conversar um pouquinho com todos vocês a respeito da alimentação, a importância disso na terapia, com a atividade física, porque tudo isso vai impactar na nossa imagem, vai impactar no nosso comportamento. A alimentação é a base da vida. Agradeço ao Marcos pela oportunidade de estar aqui, dividindo o conhecimento com vocês. Construção de imagem, consultoria de imagem, né, é diferente de uma consultoria pessoal em moda. O que é uma consultoria pessoal em moda? Você vai lá, vai aprender a se vestir, comprar roupa, montar look. É isso. Coloração pessoal, saber o que combina com o tom da sua pele, seu cabelo, visagismo, né, qual tipo de corte. Isso está tudo dentro da consultoria pessoal, tá certo? Agora, quando a gente fala de construção de imagem, até porque um ser humano não é só ele se vestir bem. Não é só ele ter uma pele linda, não é só ele ter um cabelo bonito, que as portas vão se abrir. Portas até podem se abrir porque você está bem vestido. Porque a Chanel disse: vista-se mal e notarão o vestido. Vista-se bem e notarão a mulher. O vestuário, ele é um acessório, uma ferramenta nessa pintura toda, desse quadro maravilhoso. Agora, não se sustenta. Quantas pessoas vocês conhecem chique de doer, elegantes de doer, que se vestem muito bem, mas são insuportáveis? Ou não sabem se comunicar, ou são muito tímidas, são muito reservadas, ou muito soberbas, enfim. Eu poderia colocar uma série de adjetivos, de defeitos ou de qualquer coisa. Então isso aqui é só para falar que o vestuário não se sustenta, ele precisa de um corpo. E um corpo que não se exercita, né, Eliane? É um esqueleto que se arrasta. Um corpo que não se exercita é um esqueleto que se arrasta. E para manter esse corpo de pé, exercitando com qualidade, para conseguir ter alta performance, não tem como fugir de uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né, Stephanie? Não tem como, gente. Não tem como. A alimentação impacta diretamente. Agora, se você também não adianta ter só uma pele bonita, um dente lindo, um cabelo bonito, porque você se alimenta bem, tem uma boa noite de sono, exercita seu corpo, sabe o funcionamento do seu cérebro, sabe tudo que funciona, mas você é uma pessoa totalmente intragável, intratável, uma pessoa que não sabe lidar com as outras e não entende, né, Kátia, o contexto geral de que tudo isso caminha junto. Então, o meu papel aqui é estabelecer essas pontes entre essas mulheres maravilhosas e entre todos os parceiros que nós temos, desde representantes da XP Investimentos, que vai trabalhar no treinamento sobre educação financeira, até pessoas que trabalham com gerenciamento de carreira, pessoas que trabalham com administração do tempo, pessoas psicólogas, psicoterapeutas. Então, é um grupo que se reúne para poder realmente trazer qualidade de vida para as pessoas, tá certo? Isso é muito importante para que essas pessoas comecem a ter uma boa qualidade de vida e desenvolvam
imagem coerente com o planejamento delas. Porque as pessoas, às vezes, né, Kátia, a pessoa quer ser modelo, mas acha que só porque ela tem um monte de seguidor ou porque ela tem um ego inflado, isso é suficiente, né, Eliane? Porque ela tem Exatamente. superestima, isso é suficiente. Não, meu amor. Entendeu? Você precisa ter todo o contexto. E às vezes uma simples alimentação saudável Muda seu muda tudo. ânimo, muda tudo. Vai lá, Então, a bola é tua. Marcos, obrigada. Dentro da educação física, da exercício físico, tem diferença de exercício físico e atividade física, são coisas diferentes. Eu acho que entra muita questão como você se vê, como a pessoa se vê, se enxerga de dentro para fora. Porque às vezes a pessoa é linda, tem um corpo legal, mas ela se acha gorda, se acha magra, se acha isso, sempre vai encontrar alguma imperfeição. Imperfeição a gente sempre vai ter, não é 100%, mas como você se enxerga isso? Que às vezes o que você vê não é o que o outro vê e vice-versa. Então, tem muitas pessoas que, vou falar dentro do exercício físico, A que é muito bom. autoimagem que você está falando, então, né? Exatamente, que é muito bom. A autoimagem, como a pessoa pegar. se enxerga. Exatamente. E aí eu falo, nossa, você é muito bom em tal coisa, e a pessoa, não, eu sou horrível, eu faço isso errado, eu faço aquilo errado. Eu falei, não, no geral você é muito bom. Por exemplo, a minha especialidade de natação, a pessoa nada excelentemente bem, tem uma plasticidade, tem um desenvolvimento excelente, mas a pessoa não se acha daquele jeito, não fala, eu faço errado, eu não sei aprender, eu não sei isso, não sei aquilo. A própria pessoa se autodeprecia e ela está recebendo um elogio de uma profissional competente, capacitada, e mesmo assim ela não aceita esse elogio. Então é muito como a pessoa se vê, e aí entra também a parte terapêutica, né, que é importante a pessoa esse desenvolvimento mental, ter esse desenvolvimento de terapia para a pessoa poder se enxergar e se aceitar, né, sendo ela boa numa coisa ou não, para desenvolver isso. Então, eu acho mais que é de dentro para fora. Não importa como o outro te enxerga, importa o que você se enxerga e o que você está fazendo para melhorar essa coisa que você acha que não é tão bom, mas que na maioria das vezes é muito bom. Você que não acha do jeito. E a prática esportiva, a atividade física, o exercício físico, né, tudo isso contribui absurdamente para dar uma arejada nisso, né? Até a produção dos hormônios que acontecem a partir das práticas, né? De tudo aquilo Exatamente. que nos possibilita, não é? Sim, o exercício físico libera uma quantidade imensa de hormônio, bem-estar físico, mas aí, se você não estiver bem alimentado, fisicamente, emocionalmente, bons ingredientes da sua alimentação, você não vai conseguir render. E aí a pessoa vai ficar frustrada. Se você não tiver uma boa noite de sono, você não consegue render. Nem no exercício físico, nem nas suas atividades diárias, concentração de trabalho. Então, esse é um conjunto de coisas, né? O mental, a atividade física, a alimentação. Se você não estiver bem com isso, você não vai render em nada. Seu dia vai se arrastar, o seu trabalho vai se arrastar, você não vai conseguir produzir, não vai conseguir ter criatividade, não vai conseguir tomar decisões assertivas. Então é um conjunto, não é só fatores isolados, não é só alimentação, não é só atividade física, tem que ser um conjunto. O mental tem que estar em dia, a alimentação tem que estar em dia, sono tem que estar em dia, porque senão você não vai render. Aí você vai se arrastar na vida, como você acabou de falar. Então, e a gente vive hoje uma vida muito acelerada, né? Por conta de redes sociais e por conta do tempo também, que mudou muito, né? Muita coisa mudou. Então a gente tem essa cobrança, muito essa aceleração. A pandemia acelerou em 20 anos, os cientistas falam, né, o que todo mundo está vivendo. Então, essa busca incessante que nós temos para produzir, para ser útil, para ter alta performance. Sendo que, às vezes, para você ter uma alta performance, às vezes, sempre, né? Para você ter uma alta performance, você precisa descansar. Vai lá, Kátia. Nesse quesito eu quero comentar, porque é importantíssimo a gente descansar o nosso cérebro. Exatamente. É importante. A gente vive uma vida acelerada por conta das redes sociais, por conta do trabalho, da exigência do mundo lá fora. Mas se a gente não estiver bem aqui dentro, né, a gente não consegue ter disposição para fazer exercício, disposição para comer, muitas vezes, para se hidratar da forma que precisa, para estudar as coisas que a gente quer estudar, para trabalhar, enfim, para tudo. Então, quando a gente não está bem com a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente, ela precisa de descanso. E o descanso, muitas vezes, não é o sono, não. Não é só o sono. Sim. A nossa mente, ela precisa de pausas. Pausas, assim, ó, de você colocar ela em pausa. Então, a gente aprender a como silenciar os nossos pensamentos. 100%? Não, isso não acontece. Mas a gente diminuir o fluxo de pensamentos até um nível onde a gente consegue se equilibrar. E entrar nesse equilíbrio é fundamental para todos os nossos funcionamentos hormonais, né, biológicos.
todo o nosso processo químico, para que a gente possa, além de se alimentar bem, né, conseguir catabolizar tudo isso no nosso organismo. Porque não adianta, às vezes, a gente come e o nosso organismo não consegue absorver o que a gente está comendo por conta de um desequilíbrio hormonal, né? A gente vê aí as pessoas terem hipotiroidismo, né? Ou hipertiroidismo, vários outros problemas. Por quê? Porque o nosso organismo está tão sobrecarregado de coisas, né? E tudo isso vem dos nossos pensamentos, porque os pensamentos lá dentro da nossa cabeça que vão gerenciar todos esses hormônios, com as nossas glândulas, enfim. É um monte de coisa que a gente tem, o nosso organismo é muito complexo. Mas quando a gente começa a fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, como o Marcos colocou, tenha momentos no seu dia, né? Pode ser pela manhã, se fica mais fácil, às vezes é pelo horário do meio-dia, a pessoa tem ali um horário do meio-dia um pouquinho mais alongado, almoça e descansa um pouquinho, ou à noite, é preciso ter uma rotina onde você coloque esse espaço para você, para o seu momento de parar e desligar das redes sociais, desligar do WhatsApp, desligar do celular, do computador e ficar só olhando para dentro, entendeu? Você com você mesmo, é muito importante isso. Nas terapias, normalmente, quando eu atendo, as pessoas têm uma dificuldade, a maior dificuldade hoje em dia do ser humano é isso, é parar alguns minutos no seu dia e se desligar de tudo. As pessoas realmente, às vezes, ficam assim, não, mas como? Como é que eu vou fazer isso? Né? As pessoas ficam paranoicas de pensar que vão parar. Gente, precisa parar. Exatamente. E às vezes vem muito esse pensamento, né, essa necessidade de produzir, então aí a pessoa acha que se ela vai parar, ela não está produzindo, ela vai perder dinheiro, ela vai perder tempo, ela vai perder uma série de conquistas. Sendo que, né, na maioria, quase todas as vezes, né, esse descansar é o que vai te impulsionar para chegar mais longe, para chegar mais rápido, para ter uma melhor tomada de decisão. É o que traz a ter uma melhor tomada, criatividade, né, Marcos? Aflora a criatividade. Eu amo o tal do quando ócio entende criativo, isso, né? Eu amo ela vai ser o quê? Ela vai ter mais... Porque o produtivo não é aquele que está sempre trabalhando. Não é isso que é ser produtivo, né? Ser produtivo é trabalhar menos e ter mais resultados. Isso é que é ser Até produtivo. Então, quando a gente aprende a usar bem, usa. Você precisa vir para esse lugar de administração de tempo, né? Então, e é muito fácil da gente se distrair, gente. É muito fácil. A vida engole, entende? Então, às vezes, você precisa ir para esse lugar de tipo, eu vou fazer isso, isso e isso. A disciplina. Tem uma frasezinha que as pessoas adoram usar que eu tenho pavor, sabe? Pavor. Eu odeio algumas frases clichêzinhas. Por exemplo, foco, força e fé. Por quê? Porque normalmente a pessoa que usa está totalmente desfocada, não tem força para nada, está destruída, e fé, essa que ela não tem mesmo. O trio das 3 palavras usadas juntas foi para um lugar de banalização do que é foco, do que é força e do que é fé. E às vezes, né, Stephanie, a gente já falou sobre isso numa aula, a alimentação tem a atividade física, né, tem que te desperta mais energia e tem as outras que te deixam mais calmo, não é? E que te deixam mais descansado. Então, eu acho que para tudo tem um equilíbrio aí. E o nosso desafio é pegar essas informações e praticá-las. Porque a gente tem uma mania de absorver muita informação, eu chamo isso de obesidade intelectual. O que é obesidade intelectual? É quando eu sei muito, sei tanto, leio tudo, li tudo, sei de tudo, mas não faço nada. Eu faço 10% do que eu aprendi, eu não pratico 10% do que eu ensino, e na verdade é tipo assim, o que você me grita tão alto que eu não consigo entender o que você diz. Ponto. Um pouquinho sobre essa questão da alimentação. Pegando o gancho do que a colega falou, realmente tem essa questão da imagem, a autoimagem. Inclusive, na nutrição estética, a gente utiliza uma escala de silhuetas. O que seria essa escala de silhuetas? Como a pessoa se vê, ela vai marcar, que tem vários tipos de corpos, e como ela acha que as pessoas veem ela. Normalmente, nunca bate uma coisa com a outra. Ela se vê pior do que as pessoas a veem. É clássico isso. E assim, isso é importante porque tem a ligação com a saúde mental. Tem relação com os traumas que a pessoa passou na vida. Isso tem relação da sua autoimagem. Por que é importante a gente abordar isso aqui? Porque muitas das vezes a pessoa está com uma autoimagem distorcida simplesmente por falta de algum hormônio, de algum nutriente, de alteração hormonal que faz com que ela fique depressiva. E a pessoa depressiva, um dos primeiros sintomas que a gente começa a perceber que a pessoa não tá legal, quando ela para de se cuidar. A pessoa não quer mais tomar banho, a pessoa não quer pentear cabelo. Então, se a pessoa está depressiva, muitas das vezes por conta da alimentação, porque infelizmente hoje em dia estamos na era do TDAH, da síndrome do pânico. Por favor, eu preciso abrir um parênteses, gente. Nem todo mundo que tem falta de foco, nem todo mundo que tem, por exemplo, eu me distraio muito fácil. Déficit de atenção.
Mas déficit não de atenção. necessariamente é TDAH. Exatamente. Nem todo mundo que tem déficit de atenção tem TDAH. Exato. Nem todo, né? Então, as pessoas normatizam as informações e põe todo mundo numa caixinha, né? E aí vira todo mundo louco. Um bando de soldado desesperado, maluco, onde fica Tomando dando dinheiro para um monte de sem gente que não tem necessidade. informação, tomando remédio, enriquecendo a indústria farmacêutica. Quando a gente modifica a alimentação, muita coisa flui. Por exemplo, a pessoa vive reclamando que está ansiosa, que não consegue dormir, que está isso, aquilo, outro. Aí você pergunta, o que você come? Um bando de açúcar. Mas se ela soubesse que uma banana por dia iria ajudá-la nessa questão da saúde, a vida dela ia mudar, porque eu costumo falar para os meus pacientes, eu não vendo mentira, eu trabalho com verdades. Então, você não vai começar o plano que eu vou te passar agora. É 1% a cada dia. E às vezes o seu 1% é uma banana que você come, é um copo de água que você bebe. Por que eu falo da banana? A banana, ela é uma fruta maravilhosa, que ela é precursora de alguns hormônios. Na banana tem triptofano, é um aminoácido, que ajuda na formação do hormônio chamado serotonina. A serotonina, o hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade. Às vezes a pessoa está com a alteração hormonal, está triste, depressiva para baixo, porque simplesmente ela não come fontes de triptofano. Então, às vezes, uma banana com aveia, por exemplo, já vai te auxiliar nisso. Por quê? A banana, ela vai ter ali o triptofano, que também vai ter a vitamina B6, que vai ajudar a converter essa conversão para a serotonina. E a serotonina não vai te dar só prazer e alegria e felicidade. A serotonina é precursora de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Se você não produz melatonina, você não dorme bem. Então, você não vai conseguir praticar atividade física, você não vai ter força para seguir o dia seguinte. Sua pele vai ficar uma M, tem que falar português claro. Sabe aquela pele feia, destruída, acabada? É isso que vai acontecer. E assim, na área da estética é muito complicado, porque as pessoas só querem chegar, querem fazer um botox, querem botar um ácido hialurônico. Beleza, vai fazer o botox, sei lá, o fio de PDO. Como é que tá as suas taxas de exame de sangue? Como é que tá a tua hemoglobina glicada? Quase com diabetes. Vai lá, taca lá um fio do rosto lá de PDO para ver se vai dar efeito, tu vai jogar dinheiro fora. Então, uma coisa não anda separada da outra, é a base. E a colega falou muito bem, a questão do sono. A pessoa não dorme, fica a noite inteira morcegando no Instagram. Esse bendito instrumento, que eu acho maravilhoso, o telefone, mas ele também pode ser uma arma na nossa vida. Essa bendita luz azul, a gente absorve aquilo que a gente não consegue produzir melatonina por conta dessa luz azul. Então você não vai dormir bem quando você acabou de tirar a cara do telefone, você não vai conseguir produzir o hormônio do sono. Então, isso também seria 1%, uma dica, né, de mais 1% da sua vida. 1 hora antes de dormir, larga o telefone, larga o computador, larga a televisão. Porque a luz azul, ela é péssima para a nossa vida na produção de hormônio, que vai impactar, né, na nossa qualidade do dia seguinte, mas também a pele. Se vocês não sabem, na pandemia aumentou muito o número de melasma. De pessoas relatando que está com melasma na pele. Por quê? Não passa um protetor solar e fica de cara para a luz azul. E a pandemia, o home office explodiu, não tinha como trabalhar fora, tinha que ficar de home office. Então, como é que fica essa pessoa? Aí ela também não tem uma alimentação boa, porque o melasma, por exemplo, é uma questão multifatorial. Tem questão emocional envolvida, questão alimentar, os hábitos de vida. Então, como que essa pessoa vai evoluir? Como que fica essa imagem, no final das contas? Se a sua base não está muito bem estabelecida, que é a alimentação. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Que eu dei várias dicas de 1% ao dia que vocês podem colocar em prática, que no final fará uma diferença absurda, que nem você mesmo vai se reconhecer. O básico, beber água. Eu tô aqui, ó, minha água com morango, o tempo todo bebendo pra quê? Pra já entrar na cabeça de vocês e precisa beber água. Não é só você ficar falando, eu sei que eu preciso beber 2 litros de água por dia. Clichê. Não é assim que a banda toca, tá? Cada um tem uma especificidade, individualidade, e a gente não pode generalizar. Mas se você puder começar bebendo mais de 1 copo de água por dia, porque tem gente que nem isso bebe, já é também uma evolução. Então, era isso que eu queria falar. Marcos, se quiser complementar alguma coisa, que senão eu vou direto. Obrigado. Eu quero só finalizar. Se você não se alimenta bem, se você não dorme, se você não pratica atividade física, se você não se exercita, se você não tem saúde mental, se você não tem esse equilíbrio, não trabalha esse ócio criativo, enfim, tudo que a gente falou aqui, que a gente falou muita coisa em tão pouco tempo, né? Mas se você não tem a gestão de todas essas coisas, como é que você vai se relacionar com outra pessoa? E eu não estou falando de relacionamento afetivo amoroso, gente. Eu estou falando simplesmente de se relacionar com um vizinho. Bom, não quero conhecer o vizinho, Marcos. Tá bom, o colega da mesa do lado do seu trabalho. Sabe? A pessoa dá um bom dia, mas bom dia para quem? Né? Então, assim, as pessoas já acordam estressadas, passam o dia estressadas, vão dormir estressadas, vivem uma vida totalmente solitária e, na maioria das vezes, no meu ponto de vista, é por escolha. Porque você pode, eu moro sozinho, né? Vivo sozinho, gosto muito de ficar sozinho, mas quem convive comigo, né, sabe que eu sou da natureza, né, Kátia? Então é bike todo dia, é academia todo dia, é fazer o meu café da manhã todo dia, é cuidar da minha saúde mental, é parar com o celular quando eu não acho, é colocar uma música dentro de casa e dançar sozinho, é cuidar das minhas plantas. Por quê? As pessoas olham muitas vezes para nós, né?
aí que já passamos do 40, elas olham para nós e falam assim, nossa, mas você não parece ter 50. Você entendeu? Legal. Não sou fã de fritura, não sou fã de consumir refrigerante, gosto muito de água, gosto de comida saudável, gosto do que vem da terra, que Deus criou. Você entendeu? Não sou de consumir açúcar, não gosto de consumir sal, né, também. Então, quer dizer, gosto de dormir minhas 8 horas, né? Não consigo dormir mais 8 horas, mas assim, 6 pelo menos tem que acontecer. Por quê? Porque eu preciso ter uma alta performance no outro dia e não é simplesmente produzir para fazer dinheiro. Mas é produzir todos esses hormônios maravilhosos que essas mulheres falaram, ter qualidade de vida, ter amor próprio, ter respeito por mim mesmo e virar às vezes e falar não. Como é que é? Não. Não diga sim querendo dizer não. E também não diga não toda hora, se você pode experimentar um sim. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Lembre-se sempre de uma coisa, quando você falar sobre imagem, pensa que a base de tudo é cuidar de quem você é, cuidar da sua identidade, cuidar das suas relações, cuidar dos seus relacionamentos, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, e isso influencia diretamente pela sua alimentação, pelas suas escolhas, pela sua espiritualidade, pelas suas amizades, pela vida social. Tá certo? Então, assim, ó, muito obrigado. Meninas, minha mulherada que eu amo. Beijo. Até Tchau, já. até a próxima. Vamos lá pro Instagram da Casa Vodai, hein, gente?